Olá, sejam bem-vindos ao nosso site tributomunicipal.com.br, a revista eletrônica da tributação municipal. Neste vídeo nós queremos tratar de um dos assuntos mais aguardados pelo Fisco Municipal em 2010, ou seja, o assunto em torno da constitucionalidade da progressividade de alíquotas do IPTU. Um assunto que o Supremo Tribunal Federal, tempos atrás, havia analisado, mas antes do advento da Emenda Constitucional número 29 de 2000. A propósito, através da súmula número 668, o Supremo Tribunal Federal já havia declarado a inconstitucionalidade da lei municipal que tem estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Ou seja, nós estamos tratando agora da chamada progressividade fiscal do IPTU, não da progressividade extrafiscal do IPTU, que sempre esteve claramente admitida na Constituição Federal, no artigo 182 da Constituição Federal. Então, é ou não é constitucional a progressividade fiscal, arrecadatória, aquela que visa então tributar com alíquotas maiores os imóveis com maior valor venal. Portanto, também é importante agora a gente distinguir a progressividade da seletividade de alíquotas. Seletividade visa tratar diferentemente os imóveis. Por exemplo, o imóvel residencial ter uma alíquota menor do que a alíquota de um imóvel comercial, um imóvel industrial, ter uma alíquota maior. Isso é uma seletividade de alíquotas. Ainda bastante comum essa prática nos municípios brasileiros. O imóvel que seja apenas terreno, um imóvel sem construção, ter uma alíquota superior a um imóvel com construção. Afinal de contas, um imóvel com um prédio, com uma construção, ele está atendendo melhor a função social da propriedade imobiliária urbana. A seletividade também, há muitos anos, já foi validada pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais tribunais brasileiros. Então também não será objeto de análise por nós a seletividade de alíquotas, algo constitucional. Então agora, através do recurso extraordinário 423.768, 423.768, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou a constitucionalidade, a validade da cobrança de alíquotas progressivas do IPTU, da progressividade fiscal do IPTU. É dizer, quanto maior for a base de cálculo, quanto maior for o valor venal do imóvel, maior a alíquota. Esta decisão foi dada em favor do município de São Paulo, que possui a Lei 13.250 de 2001, repito, Lei Municipal Paulistana 13.250 de 2001, que criou a progressividade fiscal do IPTU para aquele município. Então já está agora, portanto, constitucionalizada, já foi julgada a constitucionalidade da cobrança da progressividade fiscal de alíquotas do IPTU. Isso é óbvio, né? Serve de grande alerta, de interesse para os municípios brasileiros que, apoiados de uma decisão dessa por unanimidade, podem instituir, através de lei municipal, as alíquotas progressivas do IPTU, ou seja, aumentar a alíquota conforme o valor venal dos imóveis. Então está aí uma decisão que certamente vai colaborar bastante para municípios instituírem essas alíquotas progressivas e cobrarem a partir do ano seguinte, é claro, observando normalmente o princípio da anterioridade previsto na Constituição Federal. Por fim, uma questão que ainda não foi objeto de análise nessa ação do Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário, é com relação ao tipo de progressividade.
Qual é a progressividade fiscal constitucional? Qualquer progressividade? Porque, conforme ensina Hugo de Brito Machado, nós temos duas espécies de progressividade fiscal. Nós temos a progressividade simples e a progressividade graduada. Qual que é a diferença entre uma e outra? Pela progressividade simples, é basicamente de acordo com o valor do imóvel. Um imóvel, por exemplo, vamos imaginar uma lei municipal que preveja uma alíquota de 1% para o IPTU para imóvel até R$100.000 e de 1,5% para os imóveis acima de R$200.000. De acordo com a chamada progressividade simples, um imóvel de R$300.000, ele pagaria 1,5% de IPTU sobre os 300.000. Esta, portanto, é a progressividade simples. Pega-se a alíquota aplicável à base e incide sobre o total dela. Progressividade simples. Por outro lado, existe a progressividade graduada, que observa mais ou menos o que ocorre no imposto de renda da pessoa física ou no adicional de imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, neste exemplo, 1% para imóveis de 100 mil, 1,5% para os imóveis acima de 200 mil, um imóvel de 300 mil reais, ele sofreria a alíquota de 1% sobre 100 mil, então até 100 mil seria o 1%, e o que exceder 100 mil, no nosso exemplo 200 mil, ou melhor, desculpem, até 200 mil, né, seria 1%, o que exceder 200 mil reais incidiria 1,5%. Então, nesse exemplo aleatório de um imóvel de 300 mil, ele sofreria a alíquota de 1% até 200 mil e 1,5% para os imóveis acima de 200 mil reais. O Supremo Tribunal Federal não entrou nesta questão. Ou seja, o Supremo não analisou que somente a progressividade graduada é constitucional, ou, por outro lado, a progressividade simples é inconstitucional. Então, no máximo, no momento que ainda está em observação, em apreciação, é esse tópico. E para finalizar, informo que a lei paulistana julgada constitucional observa a progressividade graduada por faixas de tributação. Então, essa progressividade graduada, não há dúvida nenhuma, é constitucional. Agora, e a progressividade simples? A progressividade que pega o valor venal total e multiplica pela alíquota cabível. É constitucional? Não foi ainda analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Entendimento particular meu, do Omar Augusto Clemente Melo, eu entendo que a progressividade simples é inconstitucional, que somente atenderia a capacidade contributiva, que foi inclusive um argumento levado a cabo pelo Supremo Tribunal Federal, a progressividade graduada. No mais, aguarde aí no nosso site novas informações, artigos, notícias e até mesmo vídeos sobre esse assunto, ficando, é claro, desde já todos convidados para os nossos cursos referentes a esse assunto do IPTU.